Fala, minha galera no YouTube, professor Vinícius Bretas para mais uma aula agora sobre demografia, economia, cartografia do estado do Rio de Janeiro. Isso mesmo, você que está acompanhando desde 300 anos atrás, onde eu postei meu primeiro vídeo sobre urbanização, vamos para mais uma aula e a gente está chegando na reta final. Essa daqui é a aula 7, que vai ser dividida em sei lá quantas partes. Essa daqui é a aula 7, depois é a aula 8, depois acaba. Só tá faltando aquelas lives, os 1000 inscritos, para que eu possa fazer lives resolvendo exercícios para te ajudar, parceria. Ah, professor, mas eu tô tranquilo para chegar na prova da PEMERG, dar um tapa na cara do sargento e falar, me dá a prova que eu vou conseguir fazer essa prova aqui? Não, ainda não, pequeno gafanhoto. Eu preciso justamente que você faça exercícios. A gente já viu, tá vendo a teoria, a gente tá compreendendo, vocês estão caminhando junto comigo, mas tá faltando exercícios. Os exercícios são nas lives. Eu não quero ver uma ou duas pessoas na live não, hein? Eu vou fazer uma enquete para ver justamente quem topa, para ver qual horário, qual o melhor dia, e eu não quero ver uma ou duas pessoas não, eu quero ver uma galera resolvendo os exercícios da PEMERG de Geografia do Estado do Rio de Janeiro comigo, é isso, hein? Eu te peço que dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, tenta compartilhar para o máximo de amigos e converter gente para cá, para que a gente alcance logo esses 1000 inscritos, para que a gente comece a fazer logo essas lives e para dessa zoeira, esse fuzoê, mimimi, escambau A4. Vambora, toca a vinheta e é essa parada aí. Voltamos aqui agora para a aula sobre demografia do estado do Rio de Janeiro, economia do estado do Rio de Janeiro, cartografia do estado do Rio de Janeiro, que vai ter essa parte e outra parte, ou talvez 3 partes, não sei, vai depender de como vai ficar o próximo quadro, mas a gente vai abordar todos esses temas nessa aula, seja quantas partes a gente dividir, vamos abordar tudo bonitinho, tranquilo? Vem comigo, não vamos perder mais tempo não, hein? Aliás, aproveita o espaço que eu botei aqui, justamente depois da vinheta, que eu fiz essa palhaçada de ficar subindo, quase estraguei minha coluna aqui. Aproveita esse momento justamente para você pausar e copiar tudo que estava no quadro. É o momento onde eu deixo disponível o quadro para que vocês possam copiar tudo bonitinho, tranquilo? Vem comigo, vamos lá. Demografia, economia e cartografia do estado do Rio de Janeiro. Primeira coisa, aquelas ideias gerais que a gente já viu em algumas aulas anteriores. Nós temos 92 municípios divididos em 8 regiões. Ah, professor, eu tô perdido. Não sei que 8 regiões são essas. Meu irmão, aperta o card que eu vou colocar aqui, que eu vou te mandar para a primeira aula sobre regiões do estado do Rio de Janeiro, onde a gente viu cada uma. Região metropolitana, noroeste fluminense, norte fluminense, centro-sul fluminense. Peraí, mas qual mesmo? Região serrana, região da Costa Verde, região das Baixadas Litorâneas, Médio Paraíba. Meu irmão, a gente viu tudo isso daqui no canal. Então volta lá se você não viu os vídeos, porque você já está numa aula bem mais adiantada. Volta lá e vê os vídeos anteriores sobre regiões do estado do Rio de Janeiro. Se liga, o natural, a pessoa que nasce no estado do Rio de Janeiro é considerada fluminense. Ah, quem nasceu no estado do Rio de Janeiro é fluminense, o gentílico. Porém, carioca normalmente é chamado quem nasceu no município do Rio de Janeiro. Tem até uma treta que diz que é a galera só da Zona Sul, a galera da galera lá nem Barra, é a galera que pode ser chamada de carioca da gema. E ainda de criança parada, tipo de carioca da gema, que é o maluco que mora só na Zona Sul. Ah, meu irmão, te catar, meu irmão, porra. Caralho. Carioca da gema é porra. Cidade mais populosa de todo o estado do Rio de Janeiro é a cidade do Rio de Janeiro, com cerca de 6,5 milhões de pessoas, 6 milhões e meio de pessoas. Se liga que 74% de toda a população do estado do Rio de Janeiro vive na RMRJ. RMRJ, mesma coisa que região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. E aí, 74% da população vive na RMRJ. Ou seja, a gente é extremamente concentrado, ponto que eu vou falar aqui na frente. 8,4% da população do país. Então, basicamente, isso é em porcentagem, tá? 8,4% de fato da população do país vive no estado do Rio de Janeiro. A gente tem aí é bom que a gente fale
sobre o termo povoado e populoso. Quando a gente pensa em populoso, é a quantidade absoluta da população de um local. Então, por exemplo, a gente tem São Paulo como o estado que tem mais gente, então ele é o mais populoso. Minas Gerais é o segundo mais populoso, ou seja, tem um pouco menos de São Paulo, e depois é o Rio de Janeiro, ou seja, a quantidade absoluta de gente, entende? A quantidade de gente que mora lá é a quantidade absoluta, a gente pode classificar como populoso ou não populoso. Agora, quando eu falo o termo povoado, quer dizer justamente a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então pode ser que o local seja pouco populoso, mas seja extremamente povoado. Então é muita gente no mesmo lugarzinho, que eu vou falar sobre os casos aqui sobre o Rio de Janeiro. Então, basicamente, a gente tem 365 pessoas por quilômetro quadrado no estado do Rio de Janeiro. Pega a quantidade de pessoas, pega a quantidade em área do Rio de Janeiro, divide essa brincadeira e aí vai ter 365 habitantes por quilômetro quadrado. Isso nos dá o segundo estado. Teoricamente, a gente é o primeiro estado mais povoado. Por quê? É a maior quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Porém, quando a gente pensa em unidades federativas, aí a gente tem que incluir Distrito Federal também. Distrito Federal é o mais povoado. Entendemos a ideia? Quando a gente pensa em estado, a gente é o primeiro. Mas se a gente considerar unidades federativas, aí a gente vai ter que considerar Distrito Federal também, porque Distrito Federal não é estado. E aí, com isso, a gente passa a ser o segundo mais povoado e o terceiro mais populoso, ficando atrás de São Paulo e Minas Gerais. Suave? Isso daqui, características gerais. Segundo ponto, outro ponto. Segundo maior PIB nacional, Produto Interno Bruto, nós somos o segundo, primeiro, São Paulo. Maior em população urbana, ou seja, se a gente pegar toda essa população, que a gente vai ver que é em torno hoje de 17 milhões de pessoas, 96%, quase chegando a 97% dessas 17 milhões de pessoas, ou seja, é número pra caramba, é uma quantidade aí muito louca, não, 17. 10% é 1,7 milhões. Então são 170 mil é 1%. Aí pega isso, multiplica por 3, é a população rural. Ah, é isso daí. Tu acha que eu vou ficar calculando? Tô nem aí mesmo. E aí, 97% da população está dentro das cidades. E então, em todos os estados do Brasil, nós, o estado do Rio de Janeiro, somos que temos a maior porcentagem de população urbana. Se liga, expectativa de vida em torno de 74 anos, 74,1 anos de vida. Se liga que está abaixo da média nacional, tá? Isso está abaixo da média nacional, que é um pouco maior, se eu não me engano, é de 75 anos a expectativa de vida. Maior parcela de idosos. Meu Deus, por que eu botei o bagulho aqui no singular? Maior parcela de idosos de todos os estados do Brasil. A maior parcela é do estado do Rio de Janeiro, a maior percentual de idosos acima de 65 anos de idade. Taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil é cerca de 13,2 para cada mil nascentes, ou seja, a cada 1.000 pessoas que nascem, 1.000 bebezinhos, a gente tem 13,2 que acabam falecendo até 1 ano de idade. Suave? Quarto maior IDH nacional é o IDH do Rio. Mas só que esse IDH não acaba refletindo todas as realidades do Rio de Janeiro, não. Principalmente dentro da região metropolitana, eu tenho áreas de baixo IDH, entende? Justamente, apesar da gente ser um IDH alto em comparação aos outros estados, nós temos muitas desigualdades dentro do estado do Rio de Janeiro. Terceira maior taxa de alfabetização de todo o território nacional, nós temos a terceira maior percentual de católicos e evangélicos, segundo o IBGE de segundo o censo do IBGE de 2010. Putz, grilo, tem que botar um ar aqui. Que porra, mulher. Cerca de 15 milhões de pessoas no censo de 2010 e atualmente cerca de 17 milhões de pessoas. Ou seja, de 2010 para cá, a gente teve um aumento de 2 milhões de pessoas no
na população absoluta do estado do Rio de Janeiro. Se liga que é extremamente concentrado, e eu falei, extremamente concentrado na região metropolitana do estado do Rio. Não sei que região é essa, professor. Faltei aula de regiões. Volta, eu botei o card aqui, cacete. Volta lá nas regiões, na aula sobre regiões, que eu vou estar falando sobre região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. É bom falar aqui sobre o caso do Noroeste Fluminense de São João de Meriti. Ah, professor, que relação tem essas duas localidades, porque isso daqui é um município e isso daqui é uma região, que a gente viu, tem aula lá sobre ela. Então, se liga que a São João de Meriti é conhecido por ser o formigueiro da América Latina. Eu tô falando que é cerca, eu não sei a quantidade correta, mas é cerca de 13 mil pessoas, 13 mil habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, eu tenho basicamente 13 mil pessoas por quilômetro quadrado em São João de Meriti, que é considerado uma das cidades mais povoadas da América Latina. São João de Meriti aqui no estado do Rio de Janeiro, cidade aqui que pertence à região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. E o Noroeste Fluminense é a menos povoada. De fato, eu tenho uma relação aí de 30 pessoas por quilômetro quadrado. Só para vocês sentirem a diferença na questão de povoados. Enquanto eu também tenho outro termo chamado de densidade demográfica. E aí a diferença da densidade demográfica das duas localidades. Rodovias. Fiz aqui um desenho do Rio de Janeiro. Ah, professor, mas teu desenho do Rio de Janeiro tá ridículo. Tô nem aí, não julgarás. Eu tentei, porra. Tentei aqui, ó, Baía de Guanabara, bonitinho. Aqui a Baía de Sepetiba. Aqui, ó, a Ponta de Trindade. Entende? Tudo bonitinho aqui, ó. Norte Fluminense, Baixada Litorânea. Tá maneiro. Tá maneiro. Aqui, teoricamente, é Arraial do Cabo. É bonitinho. Não tá... Rodovia, se liga aqui. Basicamente eu tenho a rodovia BR-101, que liga, sai de São Paulo, vai até Espírito Santo, ou de Espírito Santo para São Paulo, mão dupla, e ela vai de sul a norte do estado do Rio de Janeiro. E ela é que mais se aproxima do litoral. Ela vai, na verdade, do Rio Grande do Sul até Rio Grande do Norte, ela cruza o Brasil inteiro. E aí a gente passa por alguns trechos dela, que aí, por exemplo, a Avenida Brasil, Ponte Rio-Niterói, que na verdade são trechos da BR-101. Aí eu desenhei de verde aqui que vocês podem verificar. Aliás, vou fazer melhor. Eu vou botar uma imagem agora. Tem uma imagem melhor desenhada, já que se você tá mais ou menos crítico do meu desenho, tá tipo, pô, poderia ter um desenho melhor. Toma aí o desenho melhor então, pô. Tá aí a imagem, tira o print, pausa aí, dá uma olhada decente, volta pra cá agora que eu também não vou ficar dando colher de chá pra vocês não. Porra. E aí, se liga aqui. Eu tenho justamente eu tenho o Rio de Janeiro brevemente desenhado e aqui o verde, a chamada BR-101. Ali também levemente georreferenciada. BR-040 é onde eu tenho justamente o nascimento dela. Ela sai do Rio de Janeiro, então ela tem ideia de radial, tanto a BR-040 quanto a BR-116, eu tenho ideia radial, todas elas saem do Rio de Janeiro, indo para regiões do interior. As duas vão para Minas, sendo que a BR-116 ela vem de São Paulo para aqui no Rio de Janeiro e sobe e vai para Minas, e aí eu tenho a BR-040 que surge no Rio de Janeiro e também vai para o interior do Rio de Janeiro. As duas ligam ao interior numa malha tipicamente radial, que sai de um ponto e irradia para os outros. E a BR-492, que surge aqui no Médio Paraíba, e ela não vai até a cidade do Rio de Janeiro. Ela cruza, se aproxima, mas passa por Caxias, ali Magé, e vai até o Noroeste Fluminense, entende? Se tu não entendeu muito bem esse desenho, volta lá a imagem que eu coloquei aí, e aí pausa e vocês vão ver basicamente as principais rodovias que cruzam o estado do Rio de Janeiro. Tranquilo? Essa aula tava de boa? Tava na paz? Eu tava meio irritado agora, tá um calor desgraçado aqui no Rio de Janeiro, mas eu tenho que botar um ar aqui, mano. Putz, grilo, cara. Caraca, que merda, que merda! E aí,
eu te peço, se você ainda não compartilhou com os teus amigos esse canal, se você não deu like no vídeo, tá todo errado, Candor. Vai lá, dá o like no vídeo, bonitinho, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos. A gente precisa alcançar esses 1000 inscritos logo, tô cansado, cara. Eu não aguento mais repetir isso não, cara. Eu quero fazer as lives, eu quero te ajudar, maluco. Eu quero fazer uma pancada de live aqui, resolvendo exercício pra vocês. Eu não tenho que ficar repetindo isso não, cara. Vamos na paz, vamos na tranquilidade. Valeu, galera. Abraços, espero ver vocês. Até mais.